Fala, ilustre! Tudo bem? Aqui é o Francis de Cristo, da Evolução Diária, e hoje você vai ver um vídeo que não era para subir no canal. Esse vídeo, na verdade, eu fiz para concluir o primeiro workshop de caricatura que a gente já fez, onde eu desenhei o Seu Barriga indo cobrar o Seu Madruga. Quem abre a porta foi o Danny Trejo. Então, essa caricatura eu fiz para concluir esse curso, e esse vídeo especificamente eu fiz comentando as minhas decisões, a minha forma de pensar durante a finalização da caricatura. Eu achei que seria interessante soltar exatamente agora, porque a gente está com as vagas abertas para a última turma de workshop de caricatura desse ano. Então, se você quiser participar, o link está na descrição. E aí aqui você vai ver nesse vídeo a conclusão da primeira vez que a gente fez o workshop de caricatura com essa ilustração do Seu Barriga e do Danny Trejo. Lembrando, o workshop de caricatura deste ano, que vai acontecer agora em julho, vai ser no dia 6 e 7 de julho, só que as inscrições vão ficar abertas só até o dia 4 de julho de 2019, beleza? Então, se você quiser participar, corre, entra no site que está na descrição desse vídeo, tem o link ali para você se inscrever e fazer parte dessa nova turma e última turma de 2019 de workshop de caricatura. Agora o vídeo da pintura de Danny Trejo e Seu Barriga. Tchau, tchau. Fala, ilustre! Tudo bem? Agora começando o desenho final do workshop de caricatura, mostrando como que vai ficar a composição 1 ali, que foi o mais votado pela galera que estava ao vivo com a gente nesse workshop, onde o seu Barriga vai cobrar o Seu Madruga e quem abre a porta é o Danny Trejo, né? Supostamente o primo do Seu Madruga, uma brincadeira que a gente teve na hora ali. É mais pra gente treinar um pouco a questão da estilização, né, desses dois personagens e também da composição, né? Eu acho que a coisa mais importante na hora da gente fazer uma caricatura é a gente pensar nisso, como que a gente vai contar a história que vai rolar ali. Às vezes é só uma caricatura, tá? Mas às vezes essa caricatura simples pode contar uma história. E é isso que a gente quis buscar aqui, como trazer uma composição que trouxesse essa história à tona, e enfim. Então eu comecei fazendo a seguinte coisa, eu posicionei ali na minha tela as fotos do Danny Trejo também, acho que é Trejo, sei lá, e também do Seu Barriga, né? Depois eu vou colher mais referências do Seu Barriga, na verdade. E coloquei no outro lado ali todos os estudos que eu já tinha feito. E é engraçado que a partir de um certo momento que você faz bastante a caricatura de uma pessoa, né, testa bastante coisa, eu mais olhava para as minhas caricaturas para ver o que eu já tinha aprendido com o rosto dele do que propriamente para as fotos. Eu deixei as fotos dele na outra tela, então não aparece aqui na gravação, mas na outra tela eu deixei ampliadas as fotos, né, por isso que parece que eu não estou olhando. Mas eu fui sim consultando as fotos dele, olhando os detalhes do rosto dele e tudo mais. Mas para as estilizações eu me inspirei bastante naquelas que eu já tinha feito e o que eu queria ainda mexer, mudar e melhorar nessa última caricatura. Então é bacana, por isso que eu acho que é legal fazer bastante estudo de caricatura antes de distorção, fazer bastante exploração antes de chegar na fase final, porque vai chegar um momento em que você já está bem acostumado com aquele rosto, com aquelas distorções que você criou, que você olha para os teus próprios desenhos e vê onde que você pode explorar mais ou menos, enfim, né? Agora eu já puxei ali a do Seu Barriga, e uma coisa que é interessante que a gente não comentou durante o workshop é sobre os estereótipos, tá? Então o Seu Barriga, o estereótipo dele é o baixinho gordinho, né? Então quando tem esse perfil, né? Basicamente as coisas que a gente consegue exagerar de uma forma bem legal é deixar a parte do rosto dele, a cara dele mais ampla com relação à posição dos olhos, nariz e boca e queixo, que vão ficar mais aproximados. Então é como se mais pele sobrasse para os lados, né? E para toda a outra parte do rosto e a cabeça dele como um todo, deixando
esses elementos, orelha, nariz, boca e queixo pequenininhos e próximos um do outro. Outra coisa que é legal é de colocar a cabeça dele saindo quase que do meio do peito, assim, né? Deixar o ombro dele bem para cima, para que ele fique quase sem pescoço. Isso é uma forma também de mostrar que ele é baixinho, né? E você cria ausência de pescoço ali e amplia um pouco mais o corpo dele na horizontal. Foi mais ou menos isso que eu fiz ali com ele, para trazer esse aspecto dele ser baixinho e gordinho, né? Uma coisa que eu acho interessante também nessa caricatura é o óculos, né? O óculos dele, na foto, no personagem real ali, ele é um pouco grande assim para a cara dele e com a armação bem pesada, né? Então eu acabei deixando ele bem grande com relação ao rosto, né? Com relação aos olhos, nariz e boca ali e que deu uma sensação bacana assim de ter aqueles óculos antigos, né? De ser bem grandes. Então aqui criei já a proporção de um e do outro, onde o Danny Trejo tem uma cabeça bem longa, bem forte, né? Comprida, assim, o dedo dele também é grosseiro, assim, ó, quadradão, tá? Esse atrás ali tem o trapézio, né? Onde vai se ligar o pescoço dele, bem grande também. Então, pra fazer um cara, tipo, bem ameaçador. Enquanto o seu barriga tem uma cara, por mais que seja uma cara grande, né? Ou uma cabeça grande, aliás, e o rosto pequeno ali, mas ainda não se compara ao Danny, tá? Danny Trejo. Ele já tem um aspecto mais bruto do que o seu barriga. Outra coisa que eu coloquei no seu barriga é a expressão dele, né? Fazer essa expressão, tipo, meio que engolindo seco, com a sobrancelha bem erguida. Os olhos também eu não fechei as pálpebras dele, tá? Eu deixei as pálpebras bem levantadas para fazer aquela cara de espanto, por mais que o olho seja pequenininho, tá? Então, agora posicionei o cenário, tô começando já a jogar cor. O cenário, nesse caso, eu coloquei uma perspectiva a gente vendo de baixo para cima. Então é interessante pensar que se você colocar na linha do observador, na linha horizontal normal, esse Danny Trejo aí, em comparação com o seu barriga, que está um pouquinho na frente dele, ele vai ser ainda maior do que o seu barriga, né? Então é legal essas proporções. Estou jogando então as cores base, tá? Primeiro, esse azul da cor da casa do seu Madruga e esse amarelo é a cor da casa da bruxa do 71. Posicionei ele também a sombra já da casinha do passarinho, que tem uma gaiola ali, que é sempre vazia, né? Mas tem a gaiola ali do lado. Esses elementos eu não sei exatamente o que é, eu não busquei foto que representasse direito, eu só joguei uma corzinha ali para mostrar que tem alguma coisa ali, tá? Então, às vezes eu uso disso também, de jogar só algumas manchas, mas que representam já aquilo que é para ser, né? Enfim, nesse caso ali são os enfeites, os decorativos. Eu também estou colocando primeiro a cor geral da cena, primeiro a cor do cenário, os sombras e tudo mais, para depois trabalhar na cor dos personagens. É um processo que eu tenho feito ultimamente, que eu acho mais interessante para entender qual vai ser a cor desses personagens. E nos personagens eu estou jogando também a cor de base mais escura para o fundo, para ir trazendo a luz. Então tem uma variação de tons também, onde o seu barriga ele é mais clarinho, tem a pele um pouco mais clara, e ele tá com uma luz mais amarelada nele, inclusive na foto de referência. E o Danny ele já tem uma pele mais avermelhada, né? É como se fosse aquelas peles de índios mesmo, de apaches, enfim, e também de mexicanos, né? Então, esse tom mais avermelhado para a pele dele. E eu procurei aqui diferenciar bastante, salientar bastante o fato dele ter a pele mais avermelhada, com essa cor de base bem mais vermelha, bem mais tipo um laranja, né? Um laranja tijolo, assim, queimado, sei lá, e bem mais escuro do que o do próprio seu barriga. E agora começando a posicionar a luz e sombra, né? Entendendo também os volumes de cada uma dessas partes, começando a jogar primeiro a luz, depois já trabalhando com a sombra. Eu vario bastante, às vezes eu começo com a sombra, às vezes eu começo com a luz. Nesse caso eu preferi escurecer bastante os personagens para ir trazendo a luz.
né? E definindo um pouco melhor essas formas, esses volumes. Depois eu ainda vou trabalhar com a sombra, mas primeiro a luz de uma forma geral. Uma coisa que ajuda também é que embaixo de todo o desenho eu fiz uma camada de um marrom, assim, né? E ele ajuda de certa forma a unificar essas cores. Por mais que você jogue cor por cima, ele ainda fica uma influência dessa cor de base, de fundo, que não é o branco, né? Então o branco ele também vai influenciar, a menos que você preencha tudo 100%. Aqui tem alguns pontos, por exemplo, do azul, que tem uns pontos um pouco menos preenchidos, que dá para ver um certo falhado na cor, assim. E eu acho interessante isso, que traz um pouco do clima, traz um pouco do aspecto geral da cena. Isso acaba unificando um pouco os tons e te dando menos trabalho no final, se você quiser fazer um tratamento de cor e fazer com que esse tratamento de cor unifique a cena, né? Então é uma dica interessante para quem quer fazer com que a cena, para fazer com que os personagens, tá passando um avião agora, para fazer com que os personagens sintam-se, que a gente perceba os personagens dentro daquela cena. Agora eu estou salientando um pouco os brilhos, né? Agora é legal que a partir desse primeiro momento onde você joga uma luz principal e a sombra, né, também principal, você já percebe se os volumes estão certos, se tem alguma coisa ainda para ajeitar, e a partir daqui é refinamento, né? Então a partir daqui é pegar alguns locais onde você vai ter que trazer mais detalhes, refinar um pouquinho mais os detalhes, ou enfim, deixar um pouco menos detalhado, um pouco mais numa massa de cor, né? Tem vezes que a gente faz isso, né? Detalha demais e depois tem que jogar um pouco de uma massa de cor por cima, senão fica muito esquisito pro resto da cena. Então é fazer esse controle, esse balanço, né? Ter um bom senso aí na hora de finalizar, para deixar um pouco artístico também, né? Eu pelo menos eu procuro trazer um pouco da influência de uma luz que tenha base na realidade, certo? Mas eu gosto de deixar influências de pinceladas, de traço, de manchas, influências de outras cores, assim, às vezes até meio artístico demais, assim, né? Para puxar uns roxos e uns rosas onde não necessariamente existiriam isso, mas isso é questão de experimentos e questão de arte, né? De direção de arte, do que você quer, de como que você quer deixar o aspecto final daquela pintura, daquela arte. Agora jogando as cores principais aqui do seu barriga, do seu barriga, eu percebi que a parte de cima do seu barriga ele é bem amarelado, até por causa da luz da cena ali, que eu estou estudando. Nariz e bochechas mais puxados por um tom de rosa, e embaixo ali no queixo e região da bochecha, onde, né, ele faz a barba, onde tem a região dos pelos ali, ele é bem azulado, bem esverdeado, assim. Então nessa caricatura eu deixei isso bem evidente no final. Eu carreguei um pouco mais esses tons de baixo ali, jogando um azul um pouco mais transparente e também mais de leve, né? Mas preenchendo tudo assim com azul e com verde para trazer esse aspecto da barba por fazer, assim. Por mais que na verdade não é uma barba por fazer, mas fica esse resquício, né, dessas regiões onde cresce a barba. Isso de uma forma geral, né? Tem uns homens que aparecem um pouco mais, tem outros que aparecem um pouco menos, mas quase todos têm essa região um pouco mais azulada, um pouco mais esverdeada, vai depender da cor da pele da pessoa. Então eu percebi essas três áreas bem distintas, né? A parte de cima bem amarelado, a parte do meio mais rosado e a parte de baixo mais azulado e esverdeado, certo? Aqui eu estou fazendo então as misturas das cores, puxando uma sombra bem carregada assim para baixo da sobrancelha dele também, fazendo com que ele crie essa cavidade, né, entre a sobrancelha e os olhos, né, que tem uma parte que é mais projetada para baixo, então geralmente vai ter uma sombra ali, e foi isso que eu
que eu fiz naquele momento ali. Também joguei uma luz alaranjada, bem transparente, né? Peguei um pincel com uns 20%, talvez, joguei nas lentes para influenciar as cores de baixo, mas não substituir, né, pelo laranja. E pintei na mesma camada da pele mesmo. Poderia ter feito em outra camada para controlar um pouco a transparência disso, mas eu preferi fazer tudo junto. A única coisa que eu estou fazendo separado aqui, uma camada acima, são os óculos, né? Mais pela questão agressiva, né, de ser um pretão assim. Então eu preferi fazer numa outra camada para ter um pouquinho de controle, até porque eu vou trabalhar ainda na cor da pele dele depois. Então fica um pouco mais chato de fazer isso desviando do óculos, né? Por isso que eu fiz numa camada separada. A sobrancelha também e o bigode também eu coloquei numa camada separada. Outra coisa que estou fazendo numa camada separada também são as sombras projetadas pela haste do óculos, tá? Então também fiz uma camada separada isso. Depois eu vou juntar tudo, mas tem alguns momentos onde você vai colocar uma sombra projetada de alguma coisa e tem uma hora ali que até eu errei na sombra do óculos. Ia ser muito trabalhoso pegar e mexer na cor da pele de novo, fazer as misturas para depois reposicionar a sombra e às vezes erra de novo, então preferi fazer uma camada separada. Beleza? Agora também criando ali as faixas da gravata também, fiz uma outra camada para testar a cor inclusive, tá? Nesse momento ali eu joguei uma sombrinha azul também nessa camisa verde dele, para ter um volume um pouco diferente, né, com relação às sombras ali na parte da camisa. E é isso, né, experimentar outras cores para fazer as sombras, principalmente cores complementares, elas ajudam bastante a dar um volume interessante. Só tem que tomar cuidado para não roubar demais a cor principal, senão vai parecer mais uma luz de rebatimento do que a sombra, né? Então a sombra, quando você usa uma cor complementar, é legal que ela entre de uma forma que faça parte daquela cor, né? Da cor principal, e não tome toda a atenção, roube toda a atenção para aquela cor que você está colocando como complementar, tá? Então isso é também bastante interessante tomar cuidado. Estou escurecendo um pouquinho o fundo, agora são os reparos, né? Escurecer algumas áreas que ainda estão necessitando de uma sombra um pouco mais escura. Também estou posicionando a janela ali da bruxa do 71 lá atrás, entendendo que tem uma perspectiva, a gente está olhando de baixo para cima para esses personagens, então a janela dela vai ficar lá embaixo, né? Escurecendo mais um pouquinho. Agora são os reparos finais, né? Então, até por isso que eu joguei essa pintura com zoom out de novo, né? Joguei um zoom para ficar olhando para a imagem como um todo e entendendo de longe onde que eu posso ir trabalhando, onde que ainda está precisando dar uma trabalhada com relação à luz, com relação à sombra. E aí eu já parti para os tratamentos, né? No tratamento eu coloquei uma luz azul para ficar um clima um pouco mais frio, tá? E unificando um pouco os tons, mas ao mesmo tempo, é engraçado isso, mas ao mesmo tempo eu joguei uma cor quente, né? E aí fui balanceando isso para trazer esse aspecto mais, talvez mexicano, assim, uma coisa mais, sei lá, uma coisa que eu vejo no clima mexicano, assim, uma coisa mais amarelada, mais quente mesmo. E esse azul entrou para deixar um pouco menos brilhante os tons, né? Um pouco menos saturado as cores e cria uma unidade bacana na pintura. Outra coisa que eu fiz foi desfocar o fundo, eu só selecionei a área onde eles estão, como está tudo na mesma camada agora, selecionei a área deles, copiei a área deles e o fundo aliás, o fundo eu copiei e trouxe uma camada acima e desfoquei esse fundo, fazendo esse efeito onde os personagens principais ficam focados e os personagens e o fundo fica desfocado. Também criei uma vinheta aqui, né, que seria essa sombra negra em volta da cena para dar um tchan, né, para dar para chamar a atenção
bem para a ilustração criar uma iluminação um pouco mais tensa também, tá bom? Então é isso, essa pintura do Dani e do seu Barriga. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com os comentários aqui que eu fiz para vocês. E é isso aí, continuem treinando bastante caricatura, não é de uma hora para outra que vocês vão conseguir fazer as distorções bacanas que vocês buscam fazer, tá? Então é um processo lento, é um processo demorado de aguçar o olhar, principalmente aguçar o olhar, de entender como que você pode trabalhar essas distorções sem perder as características dos personagens. E uma coisa que eu volto a salientar, que eu falei já no workshop para vocês, procurem entender as características normais das pessoas, né? Fazendo estudos de observação. Então, o estudo realista é muito importante sim para que você faça as distorções, mas que aquele olho distorcido lembre o olho real da pessoa, ou o nariz distorcido seja exatamente o nariz daquela pessoa com a distorção. Então, é muito treinar o olhar para entender as formas normais, reais da pessoa. Então, fazer desenhos de observação são ótimos para isso. E, ao mesmo tempo que você treina as distorções, então mudar as proporções de um objeto para o outro, né? As distâncias, aumentar ou diminuir as distâncias para criar essas distorções, para criar esses exageros, tá? Então, tome muito cuidado com isso e não se desesperem, não tenham ansiedade para ter amanhã já um trabalho super foda de caricatura. É um processo que realmente leva muito tempo, mas estudando a gente consegue chegar lá com certeza, tá bom? Então, muito massa, muito obrigado por vocês terem apreciado esse conteúdo e estado com a gente nesse workshop de caricatura. Eu gostei bastante de fazer. Valeu, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. E continue com a sua evolução diária.